Nessa aula nós vamos ver aqui algumas questões de vestibulares, né, que já caíram, né, com o tema de retas. Então vamos lá, a primeira questão é a questão do Enem. O que ele diz aqui, ó? Uma empresa investindo na segurança contrata uma firma para instalar mais câmeras de segurança no teto de uma sala. Para iniciar o serviço, o representante da empresa informa ao instalador que nessa sala já estão instaladas 2 câmeras e a terceira deverá ser colocada de maneira a ficar equidistante destas. Além disso, ele apresenta outras 2 informações. Um esboço em um sistema de coordenadas cartesianas do teto da sala, onde estão inseridas as posições das câmeras 1 e 2, conforme a figura, né, que vocês conseguem ver aqui abaixo. Tá aqui a câmera 1, né? E tem aqui a câmera 2 e os pontos correspondentes a essas 2 câmeras. Outra informação é que 5 relações entre as coordenadas x e y, né, da posição onde a câmera 3 deverá ser instalada. Né? Então ele dá aqui 5 relações, 5 equações, onde a câmera 3 tem que estar pertencente a uma dessas relações. Certo? O instalador, né, após analisar as informações e as 5 relações, faz a opção correta dentre as relações apresentadas para instalar a terceira câmera. A relação escolhida pelo instalador foi a R1, R2, R3, R4 ou R5. Certo? Então vamos aqui. O que é que nós podemos observar? Bom, existe uma reta que corta, né, o ponto correspondente à câmera 2 e à câmera 1. Né? Esses pontos estão indicados na figura. O ponto da câmera 1 é o ponto 3 e 1 e o ponto da câmera 2 tem coordenadas 2 e 4. Certo? Ele fala no texto que a câmera 3 deve estar equidistante desses 2 pontos. Ou seja, tem que ter a mesma distância. Certo? Observe que tem um ponto muito notável, né, que obedece a isso. Então, por exemplo, o ponto médio do segmento formado por os 2 pontos da câmera 1 e câmera 2, ele é equidistante dos 2 pontos. Né? Esse ponto médio, dá para a gente achar as coordenadas bem fáceis. Né? Para achar as coordenadas do ponto médio, no caso aqui a abscissa, você tem que somar as 2 abscissas dos pontos conhecidos e dividir por 2. Se você somar aqui a abscissa 2 com a abscissa 3, né? Você vai ter 2 mais 3 dá 5, dividido por 2, você vai ficar com 5 meios. Mesma coisa acontece se você pegar aqui o 4 mais 1, né, das ordenadas. Então, o ponto médio desses 2 pontos, né, é 5 meios e 5 meios, certo? E aí, esse ponto aqui, né, ele justamente pode ser, né, uma das possibilidades aí para instalar a câmera 3. Mas não existe só ele. Certo? Não existe só esse ponto, existem vários outros que podem também ter essa mesma característica da questão da equidistância para os pontos da câmera 1 e 2. Observe na figura, né? Estou tentando representar aqui outros possíveis pontos, né? A distância desses pontos que eu estou representando aqui para a câmera 1 e para a câmera 2 é a mesma, né? Porque formam um triângulo isósceles, certo? Em outras palavras, que pontos são esses? Né? Esses pontos estão sob uma reta, né? E sob uma reta perpendicular à reta vermelha. Certo? Isso é o que a gente chama de mediatriz. Certo? É uma reta perpendicular a essa reta que passa pelo ponto 2 e 4 e o ponto 3 e 1. Certo? Então, qualquer ponto que esteja em cima dessa reta aí, que eu representei de reta S, né, vai ter a característica de que a distância desse ponto para os outros 2, da câmera 1 e câmera 2, né, vai ser equidistante. Então, obedece aí ao que o enunciado pediu. Então, o nosso desafio aqui, pessoal, é descobrir, né, a equação dessa reta S. Beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular o coeficiente angular da reta R, que é a reta vermelha. Como eu sei que ela passa pelo ponto 2 e 4 e pelo ponto 3 e 1, né, existe uma relaçãozinha para a gente calcular esse coeficiente angular. Basta você fazer a diferença aqui das ordenadas, então eu vou fazer aqui 4 menos 1, né, porque são as ordenadas do ponto, dos 2 pontos. E embaixo eu vou dividir por
2 menos 3, certo? 4 menos 1 vai dar 3 e o 2 menos 3 vai dar menos 1. 3 dividido por menos 1 vai dar menos 3. Então, o coeficiente angular dessa reta vermelha é menos 3, certo? Com esse coeficiente angular aí, nós conseguimos calcular o coeficiente angular da reta azul, né? O coeficiente angular de retas, né, perpendiculares, então, por exemplo, aqui, o coeficiente angular da reta R multiplicado pelo coeficiente angular da reta S, isso tem que dar menos 1, né? Isso quer dizer que o coeficiente angular da reta S é o quê? É menos 1 dividido pelo coeficiente angular da reta R. Então, se eu quiser achar o coeficiente angular da reta S, basta fazer o seguinte, ó. Como é que vai ser ele? Vai ser menos, né, o inverso do coeficiente angular dessa reta aqui. Isso aí vale para quando as retas são perpendiculares, né? Então, eu fiz aqui, ó, menos, né, que é o oposto, e o inverso desse coeficiente angular aqui. E aí, fazendo isso, né, faz o jogo do sinal, nós vamos ficar com 1/3, certo? E por que eu calculei esse coeficiente angular aí? Para justamente, né, utilizar a equação fundamental da reta. Na equação fundamental da reta, é uma maneira de a gente encontrar a equação da reta quando eu conheço o coeficiente angular, né, e um ponto por onde a reta passa, né? No nosso caso aqui, eu sei o coeficiente angular agora da reta S, que é o que eu quero achar, né? Que eu sei, na verdade, o coeficiente angular dela e eu quero achar a equação dela. E sei um ponto por onde ela passa. No caso aqui, o x0 e o y0 vai ser justamente os 5/2 e os 5/2. Então, só preciso substituir aqui nessa fórmula, certo? Eu vou substituir aqui e nós vamos ficar com isso. Perceba o que eu fiz aqui. Ó, vamos lá. Esse m de s, né, eu substituí por 1/3, que está aqui, ó. Beleza? O x0 eu substituí por 5/2, que é justamente o que está aqui. Desculpa, o x0 é justamente o que está aqui, ó. Ok? E o y0, que é o que fica aqui no começo, eu substituí também por 5/2, porque está aqui, certo? Então, basicamente, eu só fui atrás dessas três informações, que é o coeficiente angular da reta S e o ponto por onde ela passa, né, para colocar na equação fundamental da reta. Feito isso, agora é só dar uma ajeitada nas contas, né? Perceba que as relações que ele fala aqui, o y está isolado. Então, vamos tentar fazer isso também, dar uma ajeitada de modo que esse y fique isolado nessa equação, certo? Beleza. Aplicando aqui a propriedade distributiva, 1/3 vezes x fica 1/3 de x, né? E 1/3 vezes 5/2, você vai multiplicar 1 vezes 5 fica 5 e 3 vezes 2 dá 6. Esse 5/2 aqui que está negativo vai passar positivo, né? Então vai ficar 1/3 de x menos 5/6 mais 5/2. Esse menos 5/6 mais 5/2, né? Como é que você pode fazer? Isso aqui é uma soma de frações, você coloca aqui o MMC aqui embaixo, né? Aí você vai pegar esse 6 e dividir por esse 6, que dá 1, aí vezes 5, né? Fica isso aqui mesmo. Esse sinal acompanha, né? 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 5 dá 15. Então fica mais 15. Menos 5 mais 15 dá o quê? Dá 10, 10/6. E aí 10/6 você pode dividir aqui tudo por 2, né? E você vai ficar com o quê? 5/3. Então essa parte aqui das frações, né, vai ficar 5/3, beleza? E aí nós achamos a relação, que no caso aqui é a relação 4, né? 1/3 de x mais 5/3. E a opção correta aí é a letra D, ok? Vamos para a próxima. Agora a questão da URCA, né, de 2018.1. Ele diz o seguinte, ó. Considere as retas do plano cartesiano dadas por 5x menos 7y igual a 32 e 2x mais 8y igual a 27. Assinale a alternativa que apresenta a equação da reta que forma um ângulo de 45 graus com o eixo horizontal, né, medidos no sentido anti-horário, partindo do sentido positivo do eixo x em direção à reta.
e passa pelo ponto de interseção das duas retas dadas. Ok? Vamos lá. O que está querendo aqui, eu vou tentar fazer um esboço da situação, né? Ele está dizendo o seguinte, pessoal, ó, nós temos aqui o plano cartesiano, certo? E aí, existe uma reta, que eu vou só fazer o esboço aqui, eu não sei por onde ela passa certamente, mas o que eu sei sobre essa reta? Ela forma um ângulo de 45 graus, né? E passa por um certo ponto. Vou chamar esse ponto de P, né? Esse ponto P tem umas certas coordenadas que eu não sei ainda, mas ele tem suas coordenadas, ok? Eu vou deixar só o ponto P assim. Então o que eu vou fazer aqui? Eu preciso da equação dessa reta aqui, certo? Essa reta que eu desenhei. Nós já sabemos uma coisa dessa reta, né? Nós sabemos que o coeficiente angular dela, né? O coeficiente angular aqui é a tangente de 45. E aí, no caso, a tangente de 45 é 1. Então, esse dado aqui já é conhecido. Ok. Se eu descobrir aqui as coordenadas desse ponto, a questão fica tranquila, porque é só usar a equação fundamental da reta. Então, o que eu vou fazer é isso. Nesse momento, eu vou descobrir as coordenadas do ponto P. E para descobrir as coordenadas do ponto P, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as duas equações, né? E vamos fazer um sistema para achar, né, as coordenadas desse ponto P, que é justamente a solução desse sistema. Beleza? Então vamos pegar aqui 5x menos 7y igual a 32 e 2x mais 8y igual a 27. Então vamos aqui resolver esse sistema. Perceba que se você usar o método da adição do jeito que está aqui, não cancela nenhuma variável. Então a ideia é você fazer uma alteração aqui nas equações, de modo que fique cancelando uma das variáveis. No caso aí, uma solução matadora, né? É você multiplicar as duas equações, né? Sendo que uma fica negativa, né, pelos coeficientes da incógnita que você quer cancelar, certo? Só que você vai pegar os coeficientes da equação de cima e multiplicar pela equação de baixo, dessa forma aqui, ó. Então, eu vou pegar o 5 que estava aqui e vou multiplicar a equação de baixo. E vou pegar o 2 aqui e multiplicar pela equação de cima. Então, esse método aí, ele garante que você vai cancelar uma das variáveis. Como eu peguei aqui os coeficientes do x, então, com certeza, quem vai se cancelar aí vai ser a variável x, certo? Quando você usar aí o método da adição. Mas antes, temos que multiplicar, né, as duas equações por esses números. Então, vamos lá. Começando aqui, multiplicando a primeira equação por menos 2, nós vamos ficar com menos 10x, né, mais 14y, igual a menos 64. A de baixo vai ficar 10x, né, mais 40y, igual a 135. Perceba que realmente cancelou aqui a primeira variável, né, que é o x. Aí nós vamos somar agora, usando o método da adição, 14, né, y com 40y, que dá 54y, igual a 135 menos 64, que dá 71. Certo? Esse 54 está multiplicando o y, posso passar dividindo, então o y vai ficar 71 sobre 54. E no caso aqui, já vai ser, né, a ordenada desse ponto P, 71 sobre 54. Resta saber quem é a abscissa. A abscissa eu consigo pegando esse valor de y e substituindo em uma das equações que foram dadas, né? No caso aqui eu vou pegar, por exemplo, essa equação aqui, né? 2x mais 8y igual a 27. E onde tiver o y eu vou substituir por esse valor que eu achei aí na resolução desse sistema, né? Então, substituindo, onde tiver o y colocando 71 sobre 54, você vai ter isso aqui. 2x mais 8 vezes 71 sobre 54 igual a 27. Beleza? 8 vezes 71 dá 568. Certo? E aí eu vou tentar isolar esse x para poder encontrar, né? Eu vou pegar esse 568 aqui sobre 54 e passar para o segundo membro negativo. E eu vou fazer agora essa conta aqui, ó, que é uma subtração de frações, né? E aí eu tenho que tirar o MMC, que é 54. Aí eu vou pegar esse 54, né? Aqui é como se tivesse 1.
54 dividido por 1 dá 54. 54 vezes 27 dá 1458. 54 aqui dividido por 54 dá 1. Vezes 568, né? Claramente fica a mesma coisa. Beleza. Agora esse 2x aí, né, vai ficar o seguinte, 1458 menos 568 dá 890, né? Só resolvendo aqui essa subtração. Se você simplificar, né, isso aqui por 2, você vai ficar com 2x igual a 445 sobre 27. Esse 2x aqui, que está multiplicando, ele pode passar para o outro lado, né, dividindo. Então ele passa o inverso de 2. Né, fica multiplicado isso aqui por 1/2. Você pode toda a vida usar essa regrinha aí, né? E aqui não tem muito segredo, você vai pegar esse 27 vezes 2, que dá 54. Né? Então o x vai ficar 445 sobre 54. Então nós acabamos de achar, né, a abscissa, né, do ponto de interseção. 445 sobre 54. Ok. Então nós já temos aí o y e o x aí do ponto de interseção, né, que é justamente por onde essa reta que nós queremos a equação passa. Bom, tendo um ponto e o coeficiente angular, é justamente a questão da equação fundamental da reta. Né? E aí, como eu tenho o ponto, né, que já está aí na tela, basta eu pegar esse ponto e o coeficiente angular que eu já tenho aqui, né, e substituir nessa equação. Então, como é que vai ser a substituição aqui? Vamos lá. O m vai ser substituído por 1. Né? O x0 vai ser substituído aqui pelo 445 sobre 54. E o y0 vai ser substituído aqui por 71 sobre 54, que é justamente as coordenadas do ponto por onde essa reta vai passar. Beleza? Então vamos fazer a substituição aí. Vamos ficar com y menos 71 sobre 54 igual a 1 vezes x menos 445 sobre 54. Esse 1 aí multiplicado, né, por x menos 445 sobre 54 não vai fazer muita coisa, né? Fica só realmente do jeito que está aqui. Ok, vamos seguir aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse x que está positivo no segundo membro e vou colocar no primeiro membro negativo. Então vai ficar menos x, certo? E esse 71 sobre 54 que está negativo, eu passei ele positivo aqui para o segundo membro. E vou fazer aqui essa subtração dessas duas frações. Tem aqui já o mesmo denominador, que é 54, né? Então não vai ter muita dificuldade, só preciso fazer aqui o 71, né, menos 445, que dá menos 374, ok? Vamos lá, seguindo aqui, se eu multiplicar todo mundo aí por menos 1, nós vamos ficar com o menos x vira x, o mais y fica menos y, e esse número aqui que está negativo vai ficar positivo, certo? E ainda mais, eu simplifiquei isso aqui por 2, né? Justamente para ficar 187 sobre 27, certo? Bom, acabamos aqui a questão, basicamente. Perceba que as alternativas, né, você não tem fração. Então a ideia aqui é para você pensar assim, ó, aqui é como se tivesse 1, e esse 27 vai passar multiplicando aqui o x e o y. Quando você faz isso, você vai ter justamente a equação, né, da reta que passa por esse ponto P aqui, né, e tem coeficiente angular 1, que é justamente o que ele pediu, ok? Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.